dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Sessão Carole. E hoje nós teremos aí uma entrevista super especial com a atleta do UFC, Bruna Brasil, que acabou de ser contratada pelo UFC, arrasou lá no Contender Series, chamou a atenção do Dana White, é isso mesmo, ela vai contar pra gente mais detalhes aí da história dela. E já que hoje, né, vai ter luta aí do UFC, Charles do Bronx, Caio Borralho, nosso representante aqui do Maranhão. Bora curtir essa entrevista aí da Bruna. Vem comigo! Bruna Brasil, seja muito bem-vinda aqui ao Sessão Carole, né, gente? A Bruna aí é lutadora de MMA, acabou de ser contratada aí pelo UFC. Parabéns, Bruna, seja bem-vinda. Tudo bem contigo? Obrigada, Ká. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz por estar vivendo esse momento, né? Eu E imagino. tô ótima, né? Sim. E é isso. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido na minha vida. E obrigada pelo convite mais uma vez, né? De estar aqui falando, conversando, né? Muito legal. Sim, é um prazer, né, te receber aqui e tu contar um pouquinho da tua história pra gente, né? Porque, assim, uma mulher brasileira, né, representando, né, a gente aí no UFC. E ainda recebeu um elogio muito, muito bacana aí do Dana White, que já já vocês vão saber, gente. A gente ainda vai chegar nessa parte. Mas antes, né, Bruna, queria saber um pouquinho da tua trajetória nas artes marciais, como tudo começou, né? Qual foi o tipo de luta que tu iniciou? Conta aí pra gente. Hoje eu tenho 29 anos, eu comecei há 10 anos atrás no kickbox em Maringá. Hoje eu moro no Guarujá, aqui em São Paulo. Aí eu comecei a treinar numa praça lá em Maringá, com o meu mestre na época, o mestre Meneghelli. Ele passava a modalidade K1, que é a modalidade do kickbox. Legal. E aí eu comecei a treinar. Com 3 meses eu fiz minha primeira competição. Isso porque eu comecei a treinar sem a intenção de competir, né? Sim, Mas a gente que já é atleta desde novinha e não teve como. Aí competi, verdade. aí ganhei, me empolguei, adorava lutar, me apaixonei assim pela luta em si. Sim. Aí eu participei de vários campeonatos, fui campeã brasileira, campeã sul-americana pelo kickbox. E eu não via muita perspectiva, né, no kick em si para ter uma carreira sólida financeiramente, viver do Uhum. esporte. Então, aquela época que começou o auge assim, do MMA, que o Anderson era campeão, o José Aldo, e a Honda estava brilhando no Ah, UFC. nossa, Aí teve uma adorava febre assistir. assim, nossa, a Honda era uma estrela, assim, né? Todo mundo parava para Sim. assistir ela. E eu só assisti o UFC quando a Honda ia lutar. Nossa, hoje vai ter disputa de cinturão da Honda e a gente parava para assistir. Sim. Aí teve uma febre, assim, lá em Maringá, que o pessoal tudo que era ou do kickbox ou no Muay Thai queria lutar em MMA. Comecei a ter uns eventos legais e tudo mais. Aí eu recebi uma oportunidade de fazer uma luta de MMA e eu aceitei, né? Aí eu lutei com hoje que é atleta da UFC, Ariane Sorriso, né? Obviamente perdi, não tinha experiência nenhuma no MMA e nas lutas de chão, a luta agarrada. E depois dessa luta, assim, eu falei, caramba, que massa, né? E eu sabia que eu tinha condições de ganhar dela, só que eu não tinha preparo. Então eu falei assim, Uhum. meu, se eu quero, de repente, evoluir nesse esporte, eu tenho que me dedicar. Então fui começar a treinar jiu-jitsu. Depois de um tempo, eu comecei a treinar MMA com o treinador Mestre Mike, lá de Maringá também. Aí a gente Uhum. começou a focar 100% nessa parte do MMA. Aí comecei a fazer as outras lutas, fiz lutas muito importantes, consegui as vitórias, né? E nisso eu fui me destacando. Aí depois de um tempo a gente teve o convite de fazer uma luta contra uma menina da PRVT, que é a equipe da Jéssica Andrade, do Rio de Janeiro. Que legal. E deu uma semana, um mês antes da luta, e era uma luta que ia ser um evento muito legal em Maringá. Então todo mundo da região queria lutar esse evento, né? E eu falei assim, nossa, chegou minha hora de lutar esse evento. Eu tava muito empolgada. Deu um mês antes, eu me machuquei, eu rompi o ligamento do joelho, Nossa. mas ainda assim eu, tipo, queria lutar, porque Uhum. era, tipo, era como se fosse o UFC de Maringá, todo mundo queria lutar Sim. esse evento. E eu também até então não sabia que tinha rompido o ligamento do joelho, mas meu joelho já estava falseando nos treinos Nossa. e tudo mais. Aí Tem eu que já tomar sabia cuidado. que tinha dado ruim. Mas mesmo assim, aí meu mestre chegou, você vai querer lutar mesmo e tal? Eu falei assim, não, eu quero lutar. Então ele falou, então vamos fazer como dá, né? Eu fiz a Uhum. luta, aí a luta teve que ser interrompida no segundo round, tava indo muito bem, tava até ganhando, só que eu fui fazer uma defesa de queda e meio que deu uma torcida,
quando eu empurrei o pé pra trás na grade. Aí teve que parar a luta, enfim, daí eu perdi a luta. Mas na sequência, assim, as coisas, graças a Deus, foram muito. Deus foi muito bom, sempre foi muito maravilhoso comigo. Na sequência, Que eu bom. não deu. Começo do ano, essa luta foi em novembro, acho que em Uhum. 2017. Em 2018, em janeiro, eu já consegui fazer a cirurgia no joelho Que e fiz o bom, ano né? Foi inteiro de recuperação. Aí, quando eu comecei a voltar a treinar, o meu mestre fez um vídeo meu e começou a mandar para um monte de gente, falando que eu estava voltando a treinar. Tava muito feliz com sim, isso, né? Nisso, o treinador da PRVT viu e entrou em contato com ele, me convidando para ir para o Rio de Janeiro. que Aí eu falei assim, não, aí legal. eu fiquei felizona, né? Porque para mim, Aham. tipo, quando eu me machuquei, eu achei, caramba, acabou minha carreira, né? Ainda mais Sim, porque eu não vivia daquilo, eu não era 100% atleta, né? sim. Fazia um monte de coisa, trabalhava, estudava, dava aula. E quando eu recebi essa oportunidade, falou assim, não, eu vejo que ela tem potencial de chegar e tudo mais. Assim, vou lá, então quero conhecer pelo menos a equipe e se eu gostar, Aham. né, eu volto. Aí eu fui pro Rio de Janeiro, fiquei uma semana lá para conhecer os treinamentos, a equipe e tudo mais. Aí eu falei, caramba, se eu quero chegar né, em algum lugar, eu acho que aqui eu tenho que vir para cá. Uhum. Que massa. E então foi onde eu resolvi assim, voltei para Maringá, larguei tudo, vendi tudo que eu tinha para tentar a carreira no MMA. Porque quando eu Arriscou cheguei lá mesmo, e né? fiquei. Em busca do Quando eu fui sonho. pro Rio de Janeiro. Exato. Quando eu fui pro Rio de Janeiro e eu vi, assim, que eu tinha condições de chegar, eu falei assim: Sim, meu, se eu vim pra cá, eu tenho certeza que eu vou chegar no UFC. tá. É Até verdade. então, na verdade, eu nem tinha tanta pretensão de UFC. Eu queria chegar num evento grande e, que nem eu falei, ganhar dinheiro com aquilo que eu gosto de fazer. Uhum. Mas depois que eu fui pra lá e comecei a conviver com a Jéssica, eu cheguei lá, ela tava treinando pra disputar o cinturão com a Rose Namajunas. Aí eu cheguei lá, tipo, magrinha, alta, elas falaram, pô, é a menina que vai Aham. imitar a Rose. Aí eu até ajudei ela no camp Ah, que também. legal. Aí, quando eu cheguei lá e, tipo, ela me apresentou o que era o UFC. Através dela, eu comecei a conhecer o UFC de Sim. verdade, como que é para os atletas, as coisas boas, né? Toda a Uhum. estrutura e tudo mais. Porque antes, para mim, o UFC era o evento da televisão, que era legal e todo mundo conhecia. Mas Mas aí tu se você vê a aprofundou estrutura do mais, né, evento. em saber Aí eu falei mais assim, como é que nossa, funciona. isso. Aí eu pensei, pô, eu quero chegar nesse evento. Eu acho que, Uhum. né, que esse é o melhor, se é o melhor evento do mundo, eu quero estar nesse evento. Então, aí eu comecei a fazer minhas lutas no Rio de Janeiro, fiz duas lutas em 2019. Uhum. Aí fiz a minha reestreia, né, em Curitiba, no evento. Aí nocauteei no terceiro round. Foi muito legal essa luta, tem até Nossa, no YouTube. Foi, mulher do foi uma luta nocaute, que gente. eu nocauteei no chute rodado. Ai, Eu fiz uma luta, caraca, a menina é muito boa, assim, eu quero a ver depois Jaque, esse vídeo, Jaqueline. hein? Depois você dá uma olhada. Eu Vou tava dar meio uma que, olhada. tipo, os dois rounds, tava meio que empatado mais pra ela do que pra mim, porque ela veio pra me Sim. agarrar e ela tava muito boa, assim, na luta agarrada. E eu não Uhum. esperava que ela fosse fazer isso, porque ela era da trocação. Aham. E me surpreendeu, então me amarrou muito. Os momentos que eu tinha em pé, eu conseguia bater nela, mas ela sempre Aham. grudava. Aí no último round era tipo tudo ou nada, né? Aí eu Sim. consegui mandar um chute rodado, acertou bem acho que no rim dela, não lembro certinho, pegou meu calcanhar. Ela envergou na hora, assim, de dor. Aí Caraca. eu fui lá e terminei. Foi bem legal esse nocaute. Massa, eu E vou assistir depois. depois dessa eu fiz a minha primeira luta televisionada, que também foi muito engraçado assim para mim, porque era uma realidade que eu imaginei que eu nunca, tipo, que era distante, né? Pô, Sim. lutar aparecendo na TV pra gente que era lá do interior do Paraná é tipo quase, uau, um sonho. Uhum. Aí ganhei a luta também, finalizei no último round. Foi uma luta que eu fiquei muito nervosa. Acho que por ser a minha primeira luta televisionada, eu fiquei muito ansiosa, muito nervosa. E é como se eu não tivesse no meu corpo e tivesse trabalhando no automático. Foi uma sensação assim horrorosa, mas assim deu Sim. tudo certo, graças a Deus, venci. Aí no Bom. ano seguinte eu fiz a minha primeira luta no Shoto Brasil também, que era até 70 quilos. A minha categoria no MMA é 52 quilos. Esse evento era uma qualificação para o PFL, que é um evento muito grande nos Estados Unidos. A minha luta foi uma Uhum. luta reserva. Já ia ter o GP feminino de 70 Ah, e eles entendi. precisavam de uma luta reserva. Então apareceu essa luta para mim uma semana antes, foi de última hora. Nossa, como é que Aí foi a para gente se aceitou. preparar?
Por essa luta. Eu já tava treinando, né? Ah, Mas assim, sim. foi tudo muito rápido. Aí Aham. falaram adversária e tudo mais. A minha adversária, ela luta na minha categoria. Só que fora da categoria, ela tava muito mais pesada que eu. Ela tava quase 10 quilos a mais que eu. Então ela lutou Aham. mais pesada que eu nesse evento. Uhum. Ela tava com 64 e eu tava com 57 quilos, mais ou menos. Mas assim, Uma boa aí, diferença, né? pra você ter noção, esse rodado que eu dei na menina que eu nocauteei, eu fiz a mesma coisa nela, ela, tipo, deu uma envergadinha, voltou como se nada tivesse acontecido. Mas graças a Sim. Deus também ganhei essa luta. Caraca, Aí tu isso foi ganhou também, que engajando, né? legal. Aham. Aí depois deu a pandemia. Uhum. Quando começou a especulação de pandemia, que tudo ia fechar, eu fui para casa da Jéssica, fiquei um mês lá com ela, quase, porque ela ia fazer a disputa de cinturão novamente. Uhum. Disputa de cinturão, não, desculpa. Ela já tinha perdido o cinturão para o Zhang. Ela ia fazer a revanche dela com a Rose, Sim. foi a segunda luta que ela fez com a Rose. Aí eu fui para casa dela, tava treinando só nós duas e tudo mais. Aí até que cancelou a luta dela e eu vim pro Guarujá para morar com a minha namorada, já era minha preparadora Sim. física, só que ela me ajudava Legal. à distância, que é a Vanessa Messina. E quando eu vim pra cá, a gente começou a treinar, porque ela falou assim: Meu, se você for pra casa da sua mãe em Paranavaí, que é lá no Paraná, que é a minha cidade, você não vai continuar treinando, né? Então vem Verdade, você pra já cá aproveitava para treinar juntas já, né? que a gente treina. E eu já teria uma luta no Chotô novamente, no Chotô Brasil. Uhum. Aí essa luta acabou sendo marcada para novembro, quando deu uma melhorada na pandemia. Aí a gente continuou treinando, eu e ela. Depois veio uns amigos que também eram da PRVT, moravam no Guarujá. A gente começou a treinar junto, quando deu uma melhorada, assim. Sim. Aí depois a gente foi pro Rio, eu fiz a luta, ganhei também uma finalização. Foi uma finalização muito legal. Depois você dá uma olhada. Eu não acho que essa não tem no YouTube, eu acho. Mas eu acho que tem no meu Instagram. Ah, eu vou dar uma olhadinha Aí assim. essa Como luta, é daí que eu fiz foi? essa luta, ganhei todos os rounds. Aí no final do terceiro, no início do terceiro round, se eu não me engano, eu finalizei ela. Eu entrei para um triângulo de mão e girei ela pra grade e troquei para um copinho assim e finalizei ela com o peso do meu corpo e a mãozinha de copinho aqui na Ah, garganta. Então foi uma finalização bem legal. Kung Fu, sim. É assim É, não, né? Como é que foi? é tipo assim, tipo Ah, a mão sim. assim. Ah, tá. Isso. E aí o peso do peito, assim, na cabeça dela, empurrando a cabeça Aham. dela para baixo. Aí finalizei ela, foi uma luta, nossa, foi uma luta muito massa. E foi isso, em 2019 foi isso, né? 2019, 2020, quer dizer. Essa luta foi no final de 2020. Aí Uhum. depois, no ano seguinte, eu saí da PRVT porque eu não quis voltar para o Rio de Janeiro, até pelas condições, porque lá eu morava na favela e tudo mais, e era Sim. bem complicado, assim, me manter lá. E aqui no Guarujá a gente começou a ir atrás de profissionais, tipo, aula de boxe, um professor muito bom. Aqui o Guarujá tem uma tradição muito forte em artes marciais, tanto no Sim. jiu-jitsu, tem a equipe de boxe muito forte. Aí o Muay Thai aqui é muito forte também. Então a gente começou a procurar Então, profissionais específicos para melhorar eu nas partes que eu precisava. aham. Então a gente não viu por que mais voltar para o Rio de Janeiro, né? Então a gente decidiu me manter aqui, aí eu saí da equipe e a gente começou a montar a nossa equipe aqui, eu e ela. Aí a gente fez mais um. Aí a gente já estava com a intenção de buscar uma vaga no UFC, né? Sim. Pela sequência de vitórias que eu já estava vindo, eu já estava como a número um do ranking brasileiro. Que A melhor do legal. Brasil, eu fui a melhor do Brasil no ano de 2020 e 21, se eu não me engano, da minha categoria. Aí a gente precisa chegar agora no UFC. O que a gente precisa? A gente precisa de um agente, uma pessoa que faça esse Uhum, contato, né? sim. Aí foi onde a gente foi atrás do Ivan, que foi o primeiro a nos responder e foi super atencioso, né? Então aí a gente acabou já Legal. fechando com ele. O Caio ainda nem estava no UFC ainda, É o do ele Caio entrou no Borralho, final, né? É o mesmo do Caio ele entrou Borralho. no Que final de legal. 2021. E 21. E com o Ivan a gente entrou em contato com ele no começo de 2021. Ah, que Aí foi bem legal. É. Aí ele falou: Meu, você tem um perfil muito bom, eu acho que dá pra Uhum, gente já mandar pro UFC. Aí uhum. nisso eu fiz mais uma luta, eu nocauteei em 26 segundos, quebrei a minha mão, até essa tem Gente, no YouTube. que Essa tem no rápida! YouTube. Eu quero ver Foi muito também. rápido.
E foi a luta assim que, como eu já tava treinando no Guarujá, eu já tava com uma preparação totalmente diferente, né? Então Sim. era a luta que a gente vai lá, caramba, a gente vai ver a Bruna, a nova Bruna, né? Só que a luta Aham. foi muito rápida, então a gente não conseguiu ver nada. Cara, mas Aí é foi isso. muito, muito massa. Assim, eu vou assistir todas essas aí, mas pelo que tu me falou, assim, detalhou, sabe? Nossa, tem. Assim, só de tu já tá no UFC, né? Já é uma mulher aí vencedora demais, né? E tem muito Sim. potencial aí pela frente. Eu vou assistir todas as tuas lutas lá, ficar torcendo lá. O legal das minhas lutas é que dá pra fazer uns highlights de como eu finalizei todas as lutas, que acho que Sim, é verdade. foram 5 lutas, acho que nesses últimos anos, só foram 2 que terminou por pontos, se eu não me engano. Nossa, gente. É, que foi 2, porque ou foi finalização ou foi o nocaute, 2 nocautes, três nocautes e 2 finalizações. Dá pra fazer um highlight disso aí, vai Dá ficar bem legal, mesmo, das cara. Já tá na finalizações. hora já de fazer aí a tua. Assim, ainda não teve a tua primeira luta no UFC, né? Teve no Contender Series, é isso? Aí já tá Isso. marcada já a luta? Ainda não, a gente pediu pra ser no Uhum. UFC Brasil, né? Sim. Mas eu Ah, é acho talvez não role, verdade. né? Vai A ser no gente tá Rio, aí né? na expectativa. Vai ser no Rio, dia, acho que 21 de janeiro, se eu não me engano. Ou Gente, vinte e quero ver se seis, eu eu não lembro consigo certinho. ir. Aí vai ter o UFC no Brasil, mas possivelmente ou seja a minha estreia no final do ano agora ou começo do ano que vem, né? Que Aí a legal. gente tá na expectativa. Aí depois, então, depois dessa luta do Sim. nocaute, né? Que eu quebrei minha mão, eu tinha Aham. já outras lutas engatilhadas, já disputar o cinturão do Nação Cyborg, que é o evento da Cyborg, tive que Uhum. cancelar. Sim. E aí eu fiquei aí eu tive que passar o ano me recuperando da lesão da mão. Aham. Aí depois a gente ficou na expectativa do contender, né? Que o Ivan já estava trabalhando isso e tudo mais, eu já estava com um cartel legal. O UFC já tinha pedido para esperar, né? Só que assim, a Sim. vaga não vinha. A gente começou o ano de 2022 treinando pra caramba, esperando essa vaga, e ou qualquer outra oportunidade que surgisse, e não Aham. apareceu. Aí a Vanessa, né? Minha namorada, treinadora, preparadora física, ela Tá falou aí assim: pra Meu, tudo, né? a gente precisa lutar. Sim. Eu acho que não vai vir a vaga se a gente não aparecer. E foi onde ela foi atrás e ia rolar o LFA, que é um evento internacional que é Uhum. tem uma visibilidade muito grande. E o UFC, ele meio que contrata. O ano passado ele contratou 30% dos atletas que entraram no UFC veio do LFA. Então a gente já tava Caramba, que com isso legal. na cabeça. Ela falou assim: Meu, vou tentar colocar você no LFA. Só que ela não me falou, óbvio, né? Ela foi lá e fez todo o contato com o dono do evento. Tudo Aí escondido. quando ela veio, não, ela ainda falou assim, eu falei com o dono do evento e tal, só que não vai ter luta pra você. Ele falou que não vai conseguir, que não conseguiu Ela, adversário pra você. E ela isso te faltava enganou. 2 semanas. Não, faltava 2 semanas pro evento. Só que daí deu o outro Aham. dia, e ele falou assim, consegui uma adversária pra Bruna. Aí eu falei assim, caramba, e agora? Porque o Ivan pediu pra gente esperar, né, até então. Sim. Aí a gente conversou com o Ivan e falou assim, a gente quer lutar, porque a gente não sabe, vai que não vem a vaga do contender. O que aconteceu? Hum. Quando eu tava esperando, eu vi várias meninas sendo contratadas pro contender, tanto do Sim. Brasil quanto fora. E eu falei assim, caramba, e a minha vaga, né? E não vinha. Verdade. Então a gente falou assim, quer saber, vamos lutar, né? Quem é Legal, visto você é vai lembrado. praticando também. É. Aí Caraca, que legal. eu já queria muito lutar, porque eu tava me preparando muito, e a Uhum. Vanessa já não tava aguentando mais esperar por algo. Então ela é muito daquela pessoa que faz acontecer, né? Tá Aí certíssimo. aí Legal. a gente foi lá, fez a luta. Aí eu lutei contra uma menina que era uma das tops do Brasil, que é a Yasmin. Tava vindo 5 vitórias consecutivas, né, invicta, né? E era uma luta difícil, né? Só que assim, eu Sim. dominei a luta inteira, fiz os 3 rounds, mostrei tudo que eu tinha, todo o meu potencial, e a galera, tipo, adorou. E o Sim. pessoal do LFA adorou também, e todo mundo, o dono do evento, a gente vai falar muito bem de você pro UFC e tudo mais. E aí o Legal. Ivan também já pegou os vídeos do LFA e mandou pro pessoal do Sim. UFC. Aí não deu, acho que um mês, acho que menos que um mês, aí veio a vaga do contender. Aí eles oferecendo, aí foi aquela emoção, né? Porque a gente queria muito Imagina. isso. Tanto que a minha luta, eu acho que foi na penúltima semana do contender, na penúltima do evento, né?
Então, a gente foi uma das últimas a ser contratadas, né? Então, eu acho que Sim, o LFA foi importante para essa contratação. com certeza, com certeza. E até uma experiência a mais, né, para tu estar lá, porque eu não sei como é que deve ter sido, assim, como é que foi a sensação de estar lá no Contender Series, né? Cara a cara com Dana White, como é que foi isso, sabe? Então, meu, quando veio a vaga e tudo mais, a gente foi para São Paulo, eu fiz o camp Sim. com a equipe do Caio, na Fight Nerds, que agora é minha Ah, que equipe também, né? massa, que massa. Tanto que o Caio, ele foi pra Las Vegas na semana que eu tava lá. Então, eu conheci o UFC PI, que é uma estrutura gigantesca, que é um centro de treinamento de alta performance. Tanto vários outros atletas pagam para treinar lá, porque é uma estrutura, assim, de outro mundo. Atletas olímpicos, atletas de boxe, eles têm tudo lá. E ele pode, quem é atleta do UFC tem passe livre lá, né? Nossa, que demais. Como eu não era atleta do UFC, eu só poderia entrar com ele. Então, como ele estava Aham. lá, ele fez essa boa pra gente, né? A gente foi lá, Massa, ele é treinou com gente ele boa no demais. CPI. Aí ainda pra, tipo, dar aquele gostinho a mais de querer a vitória, né? Ó, você Aham. quer viver isso aqui, você tem que entrar no UFC. Sim, Então foi muito legal essa semana pré-luta. E fora de estar em Vegas, estar sentindo a sensação de você estar fora do país. Eu nunca tinha viajado assim. Então foi sim. tudo novidade pra mim, né? Então, eu tentei, tipo, eu fiz uma preparação psicológica também para passar por tudo isso, porque às vezes você deslumbra também, né? É muito Então, importante. eu Exatamente. faço um trabalho com a minha coach, a Andrea Amaral, que, Uhum. assim, quando veio a vaga do Contender, eu já tinha feito um trabalho com ela de 1 ano e meio, se eu não me engano, quando eu ainda morava no Rio. Aí eu Sim. fiz a pandemia inteira com ela, o coach pra vida mesmo, né? Não só pra parte de Claro. atleta Isso é muito esportiva. importante, cara. Eu acho muito, Cara, extremamente. foi muito bom, assim, para mim. Aprendi muito, me conheci mais e consegui colocar objetivos na minha vida e firmar isso também. Ela me ajudou muito, que era o Uhum. coach pra vida, né? Aí quando veio a vaga do Contender, eu falei assim, Andréia, eu preciso da sua ajuda, cara. Eu tô com o emocional totalmente abalado, é muita Aham. atenção, muita gente olhando pra mim, muitas expectativas sobre mim Sim, também. Isso exato. tá Aham. pesando pra mim. Eu falei isso pra ela, eu preciso de você. Aí ela falou assim: não, beleza, pode contar comigo e a gente vai fazer um coach para essa luta, para você, Sim. para a sua performance, né? E foi muito importante, até porque, como eu fui fazer um camp em uma academia diferente, e era Uhum. tudo. Então foi tudo. O emocional ficou muito mexido, assim, né? Então ela me Sim. ajudou bastante. E quando eu cheguei em Vegas, eu cheguei como fosse, tipo, natural, sem pressão, com a mente tranquila, leve. Uhum. Até o clima não me incomodou. A gente deu tanta sorte que a gente chegou lá, tava muito, muito quente, assim, tava na semana mais quente. E não deu 2 dias, choveu lá. Aí mudou o clima, Nossa, deram sorte mesmo. ficou aquele calorzão, né? Só que aquele bafo quente não tava mais, só nos dois Aham. primeiros dias, que era horroroso. Aí não deu mais 2 dias, choveu de novo, então a gente deu muita sorte. A gente pegou um clima bom em Vegas, né? Legal, Bruna. Porque eles falam, meu, nunca chove no deserto, né? A gente chegou lá, Sim, choveu. Muito legal. exatamente. E que legal que você mesmo teve esse reconhecimento, né, de procurar alguém para trabalhar atualmente, porque, cara, isso é extremamente importante, sabe? Às vezes o atleta, né, principalmente os grandes atletas aí, e que acabam não conseguindo ganhar uma competição, eles perdem, na verdade, é para eles mesmos, né? Porque Sim. ele acaba, a mente, né? A mente tá, às vezes está muito saturada e tudo mais, e isso é extremamente importante, né? Querem saber como é que foi a luta da Bruna no Contender Series no UFC? Como ela foi contratada? Fiquem ligados depois dos comerciais. A Speednet sabe que você merece a melhor conexão. E agora estamos com novidades. Temos TV e telefonia, diversos canais para você aproveitar. Vem pra Speednet, ligue e assine 989308924. A Speednet é top, a sua melhor conexão. É a melhor opção, é a melhor opção. Fiquem ligados que daqui a pouquinho tem luta do UFC do Charles do Bronx tentando recuperar aí o cinturão e o Caio Borralho representando muitíssimo bem aí o Maranhão sabe aonde? Lá em Dubai. E vamos continuar aqui com a entrevista maravilhosa da Bruna Brasil.
E me conta um pouquinho aí os detalhes aí de como foi essa luta no Contender Series, né? Eu soube aí que o Dana White, ele fez um elogio maravilhoso aí, que a gente ficou super orgulhoso. Eu, por ser mulher, por ser brasileira, fiquei muito orgulhosa, né, de você e pretendo aí acompanhar todas as lutas do UFC. Mas conta aí pra gente o que que ele falou, né? Eu quero que tu fale. E como que foi essa luta? Bom, ele falou que o meu nocaute foi o nocaute mais bonito da história do Contender feminino, né? Então foi muito legal essa mensagem. Além de fazer uma grande luta e uma grande vitória, vim com um nocaute desse, todo elogio. E ficar pra história, né? Que nem ele falou, nocaute mais bonito. Então, meu, fiquei muito feliz na hora. Fiquei. Imagino. E, cara, foi muito incrível. Assim, que nem eu falei, tipo, antes de entrar na luta, eu tava tentando controlar meu emocional, fazendo de tudo pra não me perder. Até porque quando eu cheguei no evento e vi toda a estrutura, eu falei, caramba, aqui é muito incrível. E eu vou lutar aqui, né? Tipo, você vê toda a organização, o evento, coisa mais linda. E eu vou lutar aqui. Eu fiquei toda, tipo, nossa, feliz, né? E aqueles segundos antes de você entrar no evento, abala bastante, né? O batimento acelera e você fica emocionado. Eu lutei a todo momento tentando controlar isso. Dentro da luta, eu tentei ao máximo esquecer que eu tava lutando contender e focar simplesmente no desempenho, né? Mas ainda assim, as pernas deu uma bambeada, fiquei... É, não tem como, né? O subconsciente, ele sabe, né? Por mais que a gente tente enganar, ele sabe. Mas tanto que em nenhum momento eu fiquei olhando pro Dana White, tanto que ganhei a luta, deu tudo certo. Depois que eu fui lembrar do Dana White, Tá certíssimo. quando eu tava saindo, e ele veio e me cumprimentou. Mas até então eu tava, assim, totalmente focada na luta, né? Pra não deixar que o meu emocional ficasse abalado, né? Porque era a chance da minha vida, tipo, tantos anos que eu batalhei, treinei por aquilo. Então isso tudo pesa pra gente. Sim. E foi incrível tudo, assim, a entrevista, o momento ali em si. Eu fiquei assim, caraca, meu, não acredito que isso tá acontecendo comigo. Tipo, parecia um sonho, parecia que eu tava sonhando aquilo e vivendo, né? Foi mágico. Eu imagino, nossa, imagina a sensação, né, de estar lá. Mas que legal, assim, que o mais importante, tu estava bem focada, né, ali na luta. E aí depois que foi pensar em tudo isso, mas eu imagino assim, não tem como, né, a pessoa ficar ali, não ficar um pouquinho nervoso, porque tu chega lá, aquela estrutura grande. Eu imagino, deve ter sido muito, muito legal. E parabéns, né, mais uma vez aí por tu tá aí nessa fase, né, e vai representar a gente agora no UFC. Que legal, Bruna. Nossa, a gente está torcendo muito por ti aqui, a gente já está muito feliz, né? Eu estou muito feliz por ter, né, você aí agora competindo aí no UFC. Parabéns. Foi muito Foi bom muito conversar obrigada. contigo. E antes de a gente se despedir, né, queria que tu mandasse um recadinho para todo mundo que está assistindo a gente aqui no Sessão Carole, né? E também para a galera, mandar um abraço aí para a galera do Fight Nerds, né? Para o Caio Borralho, que é super parceiro, muita gente boa. Também a gente está torcendo por vocês aí no UFC, viu? Aí manda um recadinho aqui para a galera também. Muito, muito obrigada pela torcida aí, cara. Um prazer estar aqui falando com você, contando um pouquinho mais da minha história. O recado que eu posso deixar para o pessoal que está assistindo, meu, eu sou exemplo vivo disso. Acreditem nos seus sonhos, confia, tenha fé que tudo é possível. Se vocês quiserem ter prova disso, é só ver um pouco da minha história. Acredite no sonho de vocês. Se vocês têm um objetivo, têm um sonho, têm uma meta, é só se dedicar e fazer o trabalho certinho, que Deus faz o resto e as portas vão se abrindo. É isso. É só confiar em Deus e trabalhar, que não tem segredo. É isso aí, Bruna. Muito, muito, muito obrigada, viu? Valeu. Um beijo, Cá. Beijo. Tchau, Tchau. tchau. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido aí mais um programa Sessão Carole. Muitas curiosidades aí sobre a Bruna Brasil, lutadora do UFC, guerreira maravilhosa. E fiquem ligadinhos todo sábado às 10h30 da manhã na Band Maranhão. Aqui o Sessão Carole todinho pra vocês. Tchau. Entretenimento e muita diversão é todo sábado às 10h30 da manhã no programa Sessão Carole na Band Maranhão.